Bom, conforme eu anunciei desde o início desta segunda-feira pelas redes sociais e também aqui no painel, Verônica Legentil, ela é pedagoga com especialização em pedagogia empresarial, pós-graduanda em neurociência e desenvolvimento humano. Por mais de 15 anos, atuou na área de recursos humanos na luta pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E hoje é a primeira subsecretária com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Para a gente saber mais, vou dar o meu boa tarde aqui para ela, a subsecretária Verônica Legentil. Seja bem-vinda aqui ao painel. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. E vamos conversar um pouquinho. Vamos sim. Verônica, você trabalha há mais de 15 anos pela inclusão de pessoas com deficiência. Dentro desse trabalho todo, desses anos todos de trabalho, a gente já pode dizer que tivemos avanço? Como é que você avalia todo esse tempo de trabalho? No mercado de trabalho a gente tem a lei de cotas, né? Uma lei que já tem 30 anos e a gente vem galgando. A gente não pode dizer que não teve avanços. Tivemos bons avanços, porque com a lei de cotas, as empresas, a partir de 100 funcionários, elas têm uma porcentagem de pessoas com deficiência que eles precisam ter no seu quadro de colaboradores. Está na lei. Na verdade, essa é a lei da assistência social, mas o seu artigo 90 ou 93, eu não lembro agora de cabeça, ele foi tão forte porque ele traz essa obrigatoriedade da inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS, que ficou conhecida como lei de cotas. Sim, ficou mais conhecida como lei de cotas. Isso, ficou conhecida como lei de cotas por conta da obrigatoriedade de cotas pelas empresas. E tivemos avanço nessa caminhada pela inclusão e ainda temos muito a percorrer, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Porque eu sempre digo, em palestras que eu dei durante os meus 15 anos aí de estrada na iniciativa privada, que incluir não é você apenas colocar a pessoa no mercado de trabalho, assinar a carteira. É fazer com que ela se sinta pertencente àquele lugar, que ela sinta realmente parte, se sinta útil e que ela realmente foi contratada pelo seu potencial e não pela deficiência. Isso é inclusão. Eu vou fazer uma afirmação aqui e você vai dizer se eu estou certo ou não. A deficiência não define ninguém, certo? Correto, inclusive essa é a minha frase. Que a deficiência é só uma característica, Isso. Assim como quem tem os olhos verdes, como quem tem cabelos encaracolados, a deficiência também é só uma característica. Então a pessoa não pode ser definida por sua deficiência. Bom, como é que você vê a importância de ter alguém, no caso você, com deficiência à frente da subsecretaria? Como é que você vê essa responsabilidade, e o que você acha que isso representa também para a sociedade? Bom, é uma responsabilidade e uma visibilidade quanto ao potencial, à capacidade da pessoa com deficiência estar onde ela quiser estar, desde que se oportunize isso a ela. Sim. E aí, trazendo um pouco da minha trajetória, eu sou oriunda de comunidade, tenho filha de costureira, meu pai é um policial civil que já é falecido, mas a minha mãe nunca abriu mão que eu tivesse estudo, condições de estudar. Sempre correu atrás com todas as dificuldades que uma pessoa que mora em comunidade tem, e com essas oportunidades que minha mãe foi buscando e com o tempo eu fui aprendendo também a buscar, eu pude buscar a minha formação acadêmica, buscar conhecimento a respeito dos meus direitos enquanto pessoa com deficiência, e hoje eu estou no cargo como a primeira mulher subsecretária do governo do estado para mostrar isso, que com oportunidade, dando créditos à pessoa com deficiência, ela pode chegar em qualquer lugar e mostrar que ela pode trabalhar. E isso mostra para as pessoas com deficiência também exatamente isso, com força de vontade, se mostrando presente, a sociedade passa a enxergá-la, e então ela começa a ver a necessidade dela, não
as suas fragilidades, Sim. mas a sua potencialidade. E aí isso acaba sendo um convívio comum. Isso é um ganho para a sociedade, que conviver com o diferente é o que agrega, é o que nos faz pessoas, seres humanos cada vez melhores. Isso que nos faz também aprender a respeitar. Eu acho, quando você convive, né, você aprende a respeitar. E as limitações existem para todos, né? Isso não há dúvida nenhuma. Vivemos em uma sociedade capacitista, você, Verônica, acredita nisso? Com certeza, a gente vive capacitismo diariamente, né? O engraçado é que o capacitismo ele é uma coisa cultural, que a gente às vezes fala frases capacitistas e a gente não tem noção. Eu já ouvi frases assim: nossa, você atrás dessa mesa de trabalho nem parece que tem deficiência. Ou então, nossa, você é tão bonita, pena que está numa cadeira, né? São frases que a gente ouve, né? E às vezes a pessoa não fala por maldade. É importante deixar isso claro também. Às vezes a falta de informação faz com que as pessoas tenham essa visão sobre a pessoa com deficiência. E, mais uma vez, estando no cargo que eu estou, com essa visibilidade, com essa oportunidade que o governador ele me deu, né, por conta de toda a minha trajetória, né, isso ajuda a desconstruir o capacitismo. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que você estava falando, eu estava lembrando de uma situação. Eu já registrei isso algumas vezes, mas você deu esse gancho. Eu tinha um filho de um amigo da rádio, e ele tinha síndrome de Down. E ele era uma pessoa muito legal, assim, ele ia quando não tinha ninguém para ficar, ele não ia para aula, ele ia lá para a rádio. E ele ia sempre para o estúdio que ele queria falar. E eu ficava um pouco assim, falei, não, espera um pouco, né? Sempre não deixando. E um dia, e ele era muito carinhoso, muito amigo, e um dia eu falei assim: ô Rafinha, você quer falar? Então fala aí o que você quer dizer, manda a sua mensagem lá. Aí ele falou assim: eu quero mandar um beijo pro meu pai e pro meu irmão e dizer que te amo. Gente, essa mensagem simples foi a maior mensagem de todos os tempos ali naquele momento, quando você julga uma pessoa achando que ela não vai ter a capacidade, né, de transmitir carinho, amor, conhecimento, né? Isso é tudo é o chamado preconceito. Concorda comigo? Sim, eu concordo e vai além, né? Essa oportunidade que você deu para esta pessoa com síndrome de Down de se expressar mostra exatamente isso. Olha, ela tem síndrome de Down, mas ela sabe se expressar. E aí você deu uma oportunidade para que outras pessoas tivessem esse conhecimento, alcançassem esse conhecimento também, né? De que tem muito, eu falo que quando as pessoas geralmente falam sobre a pessoa com deficiência, principalmente quem tem deficiência intelectual, é tudo muito no diminutivo, sim, né? Ai, bonitinho, ai, que amorzinho, tão bonitinha. Mas isso também é capacitismo. E quando a gente mais uma vez, é o convívio, é só o convívio, que transforma o meio. Não adianta, desde a década de 80, né, quando em 1981 foi instituído pela ONU o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, aqui no Brasil iniciou-se um movimento chamado Nada Sobre Nós Sem Nós. Sim. E esse movimento é muito interessante, que se você quer saber alguma coisa sobre a pessoa com deficiência, pergunte a ela, né? Fale com ela. Fale com ela, porque aí você vai ter o conhecimento sobre o que ela está sentindo, como é o dia a dia dela. Então, Nada Sobre Nós Sem Nós continua valendo aí até o fim dos tempos. Sempre, né? Isso aí. Me conte mais, a subsecretaria também cuida de pessoas com dependência química? Isso, são 2 pastas que a gente tem na subsecretaria, são pastas muito importantes. Eu falo que são públicos que têm elas trazem um peso que a sociedade coloca muito distinto. A pessoa com deficiência, a gente ali na subsecretaria, a gente luta para desmistificar a ideia do coitadinho, do vitimismo que a pessoa com deficiência carrega por conta de toda uma trajetória histórica.
A pasta das comunidades terapêuticas, que trata da questão da dependência química, ela também tem um cuidado de desmistificar que o dependente químico, ele é aquela pessoa desocupada, é uma pessoa fraca, se meteu nesse mundo porque quis, né? Então não vou investir, né, nesse público, eu não quero nem saber. Então a gente tem trabalhos ali bem distintos, né, mas que se conversam, porque a gente sempre também fala lá em nossas conversas o seguinte: assim como tem pessoas com deficiência que são dependentes químicos, tem dependentes químicos que são pessoas com deficiência. Sim, né? Então a gente precisa, essas duas pastas conversam, embora a gente tenha o cuidado de deixar bem claro que deficiência não é doença e que dependente químico não é uma pessoa fraca, desocupada, que não merece ser cuidada, amparada. Verônica, quando você para assim para pensar, chega em casa na hora de, né? O que mais fica na tua cabeça naquilo que você quer implantar dentro desse desafio que você tem nas mãos? Deixar legado. Eu quero, por onde passar, deixar o legado de Verônica como subsecretária. Que os lugares onde eu passe, que não tem acessibilidade, que seja acessível para todos, que as instituições que tratam das pessoas com deficiência, que elas recebam a devida atenção dos governantes, bem como as comunidades terapêuticas, que elas sejam realmente abraçadas, que elas tenham visibilidade, né? E a gente está construindo isso. A subsecretaria, ela vem construindo isso pela oportunidade que o governo do estado ele está nos dando. Uma curiosidade, quando desse teu trabalho você conversa com muitas pessoas, né? E o que dentro dessas conversas, aquilo que te chamou a atenção, uma pessoa que falou de uma necessidade, falou de um trabalho, fez um reconhecimento, né? O que dentro desse trabalho todo, né, te tocou um pouco mais, né? Você falou agora de todo esse legado, né, que é importante, né? Mas a vida é dinâmica, né? Então todo dia acontece alguma coisa, né? Algum registro assim que você queira deixar nesse momento de uma pessoa, de um pensamento desse teu trabalho? É a questão da identidade, né? Eu como cadeirante, eu esqueci de falar, né, que eu sou cadeirante por sequela de poliomielite aos 5 meses de nascida. Sim. É porque já é tão comum ficar falando que às vezes eu esqueço de mencionar. Então, a identificação, melhor dizendo, falei identidade, mas é identificação. É muito comum pessoas com deficiência se reportarem a mim falando: poxa, eu me sinto representada, agora sim, eu me sinto representada, agora eu sei que a gente tem realmente a possibilidade de ver as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que é isso, essa identificação principalmente de pessoas com deficiência, por se verem representadas ali pela minha pessoa. Como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre o trabalho da subsecretaria? Qual o caminho, né, que o pessoal que está agora nos ouvindo, né, faz para poder conhecer mais os detalhes, bater um papo com você? Tem a nossa página no Instagram, Cuidados Pontos Especiais, e lá tem toda a nossa trajetória. Tem que pegar uma cola aqui, gente, porque eu esqueci a página. É muita coisa, gente. Cuidados.especiais_. Isso, tá certo. Tá bom, mas é isso pois mesmo. É muita coisa, gente. É muita coisa, não tem problema nenhum. Bom, eu queria... a gente vai fazer esse encerramento agora desse nosso bate-papo. Você já deixou aí os caminhos. O que você acha mais importante de deixar? Tem alguma outra observação que você queira? Fica à vontade para dizer alguma coisa. E já fica aqui também o microfone aqui aberto para, em outras oportunidades, você voltar aqui, conversar, né? Dizendo tudo isso que você já está conquistando, está fazendo, está trazendo, e prestar esse serviço a todos, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, né, desse teu trabalho. Algum detalhe a mais? Ou tá aí tudo? Bom, eu agradeço a oportunidade e o convite para voltar também, já estou agradecendo. Tá feito. E o que
tenho de mensagem assim para deixar de importante é a questão da oportunidade. A pessoa com deficiência, ela quer oportunidade. Sem dúvida. Então, dê oportunidade dela mostrar que ela é capaz, que ela pode ir muito longe se realmente os caminhos forem acessíveis a ela. E de igual forma, com as comunidades terapêuticas, com os dependentes químicos, né? Não vendo o dependente químico como um coitadinho, como uma pessoa fraca, mas como alguém que precisa ser amparado, como alguém que está doente, né? E esse é o recado, é não tratar a pessoa com deficiência como doente e não tratar o dependente químico como alguém fraco e que não mereça ser amparado. Muito bem. Verônica Legentil, ela que é subsecretária, né, da Secretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil, né? Tá vendo? Eu também esqueço às vezes aqui, normal. Fiz isso porque a gente é igual, entendeu? Que ótimo. Quero te agradecer, te parabenizar. Tá certo? Obrigado por vir aqui nesse nosso estúdio aqui panorâmico, e nós vamos ter a oportunidade também de vocês ir lá na Rádio Roquete Pinto, na sede, né? Também para conhecer lá os nossos estúdios, são super legais também, e está aí, a porta aberta para você voltar em outras oportunidades, tá bom? Tá bom, obrigada. Valeu, pessoal. Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.